Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Semana CEI, aliás, a semana aí de estudos intensivos. Essa semana, então, é dedicada justamente para a gente retomar algumas características, conceitos e temas abordados durante as nossas aulas do nosso componente características adquiridas ou hereditárias. A gente vai, então, retomar uma aula que a gente teve lá na atividade 2, foi a aula 7, que foi justamente a aula de sistematização. É sempre muito bom, quando a gente retoma aí essas aulas de sistematização, porque justamente a gente faz, aquela revisão geral a respeito de todos os temas que foram abordados dentro da atividade. E aí é justamente o momento que você tem para solucionar as suas dúvidas ou ainda, para fazer aquela perguntinha que ficou lá atrás, e para solucionar também aquela dúvida que passou, durante aí a nossa atividade 2, mas esse é o momento que você tem justamente para retomar esses conhecimentos. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai retomar esses conhecimentos da nossa atividade 2, fazendo então aquele resumo geral, aquele panorama geral da nossa atividade. Eu sou a professora Priscila, que estou aqui presente com vocês todas as quintas e sextas-feiras no nosso componente características adquiridas ou hereditárias. Esse componente faz parte do nosso aprofundamento Corpo, Saúde e Linguagens. E a unidade curricular em que estamos nesse aprofundamento é a unidade curricular 2, Tecnologia e Qualidade de Vida. Então, hoje a gente vai abordar ainda mais esses conceitos a respeito, então, do nosso componente. E junto aqui comigo, estou aqui com o pessoal de Libras, o Marco e a Giovana. Sejam muito bem-vindos, meninos e meninas, é um prazer estar com vocês. Um trabalho super importante que vocês fazem aí durante as nossas aulas. Muito obrigado, Só me resta agradecer então a participação de vocês. Muito obrigado por nos acompanhar aí durante as nossas aulas. Para que as nossas aulas então fiquem cada vez mais acessíveis, aos diferentes públicos que possam estar nos assistindo, vou aqui fazer a minha descrição. Eu sou a professora Priscila, tenho cabelos claros, curtos, hoje meus cabelos estão soltos, eles estão mais ou menos aqui, olha, um pouquinho abaixo da orelha, estão na altura do pescoço. Eu tenho a pele branca, olhos claros, uso óculos, estou hoje vestida com uma blusa branca de gola alta, por cima dessa blusa eu tenho uma jaqueta cinza e estou com uma calça preta e sapatos pretos. Então aí, para vocês, um pouquinho a respeito da minha descrição. Vamos começar então justamente a nossa aula apontando os objetivos, que é justamente sistematizar os conhecimentos desenvolvidos na atividade 2 do nosso componente. Relembrando também que as habilidades e os eixos que fazem parte do nosso componente são as habilidades de investigação científica e intervenção sociocultural. Esses eixos estruturantes estarão presentes não só na nossa atividade de hoje, como também eles estarão presentes em todas as atividades, também estiveram presentes em todas as atividades do nosso componente, atividade 2 especificamente aí do nosso componente, e também a respeito, aí também da atividade 3 que a gente vai começar aí ao longo, que a gente vai comentar com vocês aí ao longo do tempo, Então aí aguardem, nas próximas semanas a gente vai falar um pouquinho mais a respeito da atividade 3. A partir daí, então, vamos ver o que a gente viu, Quando a gente apresentou essa aula, a gente tinha falado a respeito da relação entre a ciência e a bioética. Apresentamos, inclusive, a eugenia e falamos, a respeito aí, olha, da acessibilidade. Só do desenvolvimento tecnológico e da qualidade de vida. Então, fizemos essa relação entre a ciência e a bioética. E na aula de hoje, nós vamos justamente, então, sistematizar esses conhecimentos que foram aí aprendidos durante a nossa atividade
2. Então, antes de mais nada, né, já vamos começar com tudo e vamos falando aí, olha, algo que ontem também a gente debateu e que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, que foi a respeito da hemofilia. A hemofilia e a família real. Então, olha só, lembrem-se que a hemofilia, ela está relacionada, né, com as questões ali, olha, né, dos fatores de coagulação, né? Então, tudo está relacionado com a coagulação sanguínea. A hemofilia, então, é uma doença genética hereditária, onde, né, fatores de coagulação que promovem, então, a coagulação sanguínea, esses fatores, eles não são desenvolvidos, né, nesse caso, então, não se consegue fazer esses fatores. E, então, a coagulação do sangue, ela fica prejudicada. Isso, então, é uma característica genética e olha só que interessante, é uma característica genética onde eu tenho aqui, olha, o X como o principal, né, como a estrela principal aí, né, desse fator hereditário. A gente diz, então, que essa doença, ela está aí diretamente relacionada ao sexo. Quando eu falo sexo, eu estou falando ao sexo genético. Nesse caso, ela está ligada ao cromossomo X especificamente. Lembrem-se que as mulheres apresentam, então, 2 cromossomos X e o homem apresenta um único cromossomo X. Se eu tenho uma mulher que a gente chama de portadora, ou seja, uma mulher que apresenta aqui, olha, o XHzinho, essa mulher ela pode, né, repassar esse XHzinho para os seus descendentes. Esse XHzinho, então, ela pode repassar para outras mulheres, né, tendo aqui, olha só, mulheres também portadoras, ou ela pode repassar esse XHzinho para um homem e a partir daí esse homem se torna afetado. No caso do homem, basta um único gene ou alelo afetado da hemofilia para que ele desenvolva a doença. E esse fator hereditário, muito se tem falado se ele seria ou não a respeito, né, ou estaria ligado aí com a consanguinidade. Isso porque a hemofilia estava muito presente na família real, principalmente na família real inglesa. Então, várias, né, pessoas, netos, filhos de rainhas lá da família real inglesa, vários deles apresentaram hemofilia e, inclusive, vieram a óbito por causa dessa doença. E aí, gente, uma outra doença, né? Na verdade, é mais uma característica, né? É o prognatismo mandibular. O prognatismo mandibular, ele já não está ligado ao sexo, ele é então, né, determinado aí, olha, por um gene simples dominante. Então, ele não é uma doença ou uma característica, na verdade, ligada ao cromossomo X ou ligado a algum cromossomo sexual, mas é uma doença que é uma característica, né, que está presente aí, olha, pela única presença de um gene dominante. Então, lembrem-se que o gene dominante é aquele que apresenta a letrinha maiúscula. Então, aqui, gente, olha, onde eu estou fazendo o quadradinho em vermelho, esse é um gene dominante. Ele está, então, aí, olha, né, representado pela letrinha maiúscula. O gene dominante não significa que é o gene que está mais presente na população. Não, o gene dominante é aquele onde ele consegue se expressar em dose única. Então, ele suprime o gene recessivo. O gene recessivo, que está aqui, olha, em letra minúscula, e que eu estou fazendo um círculo agora, né, em vermelho, esse gene recessivo, ele só consegue se expressar se ele estiver em dose dupla, ao contrário do gene dominante, que basta a presença de um único alelo, ou seja, em dose simples, ele já consegue se expressar. No caso aqui dessa família, então, esse pai aqui, né, então esse homem e essa mulher, eles apresentam prognatismo mandibular, apesar de terem apenas um
alelo dominante ou um alelo afetado. Eu não posso dizer que esses indivíduos são portadores, porque eles já apresentam a característica. E apenas o recessivo aqui, olha, onde eu estou circulando em dose simples, aí sim as pessoas não apresentam essa característica. No caso do prognatismo mandibular, a gente vai ter então aquela mandíbula, né, mais proeminente, ocasionando dificuldades na fala, e a família que estava muito relacionada com o prognatismo mandibular era a família dos Habsburgos. Essa família tinha alto grau de consanguinidade dentro ali das suas relações e dos seus parentescos. A consanguinidade, então, ou seja, as pessoas que apresentam pelo menos um ancestral em comum e que tinham relações entre si, que apresentavam ali casamentos, né, que montavam, né, a sua família dentro de um mesmo ancestral, né? Então essas pessoas, esse fator da consanguinidade, ele poderia, né, estar relacionado com essa característica e ter levado então os genes adiante. E aí a gente entra justamente com os estudos de caso que relacionam a consanguinidade com outras características. O primeiro deles é do município de Faina, em Araras, lá em Goiás, onde tem uma, né, comunidade, onde se tem muito uma característica denominada xeroderma pigmentosa. Essa característica, então, ela provoca manchas na pele, como está ali representado pela menina, né, na fotinho aqui ao lado. Então, essa menina apresenta, né, a xeroderma pigmentosa ali no rosto, ou seja, uma série de manchas pela pele, e isso se dá devido a uma mutação lá da época da colonização europeia, há 200 anos atrás. Esse município, né, aí de Faina, ele então teve uma colonização europeia, teve uma família, né, que se instalou na região e por casamentos consanguíneos, deu origem a outros membros aí da população. Como essa família apresentava essa mutação, os outros membros da família também, né, e os outros membros ali da comunidade também tiveram aí a presença dessa xeroderma pigmentosa, também tiveram a presença dessa mutação. Um outro estudo, na verdade, foi o de Tristão da Cunha, lá no sul do Oceano Atlântico. Em Tristão da Cunha também é uma comunidade, né, formada por indivíduos europeus que saíram lá do seu país, né, principalmente lá da Inglaterra, e foram para essa região, e lá eles fundaram uma comunidade, né, fundaram aí Tristão da Cunha. Também tinham casamentos consanguíneos e por meio desses casamentos consanguíneos constatou-se uma grande incidência de asma, ou seja, né, os indivíduos apresentavam asma, então quase 50% da população ou até mais de 50% da população apresentavam asma devido então a essa ancestralidade em comum. A gente chama, né, esses dois casos, né, tanto ali, olha, em Araras como em Tristão da Cunha, como efeito fundador, onde eu tenho então um grupo de indivíduos, uma família que sai de uma região e funda uma comunidade numa outra região. Nesse, né, processo de fundação, né, de uma nova comunidade, de uma nova região, existe um alto grau de consanguinidade, então os casamentos ocorrem dentro da mesma família e então há uma pouca variabilidade genética, resultando então nessa passagem desses genes mutantes de geração para geração. E aí justamente, né, a gente falou também sobre diferentes formas de tratamento de algumas características e também de doenças raras. Entre elas, a gente falou a respeito da terapia gênica, onde teria uma modificação de um gene causador da doença, e também falamos de uma técnica nova, a CRISPR, que é uma edição do DNA em um local determinado, que foi desenvolvido por cientistas, né, entre ali da área da bioquímica, e inclusive essas duas cientistas ganharam um prêmio Nobel de Química em 2020, devido a essa nova técnica de edição do DNA. Logo em seguida, a gente ficou pensando, né?
Se existem então essas novas técnicas e essas novas formas de tratamento, será que isso seria eticamente possível, eticamente viável? E aí a gente começou a estudar a respeito da bioética como uma área de conhecimento em que há uma preocupação com as questões éticas relativas à vida. Existem, dentro da bioética, 4 princípios: a autonomia, onde os indivíduos apresentam, dentre as informações, então todas as informações precisam ser dadas, o indivíduo apresenta autonomia para tomar a sua decisão. A não maleficência, ou seja, você não fazer o mal ao outro. A beneficência, ou seja, sempre que possível fazer o bem. E a justiça, quando a gente fala principalmente em questões de equidade. Em 2005, lá na Convenção de Paris, na Unesco, foi aí desenvolvida a Declaração Universal sobre a Bioética e os Direitos Humanos, e justamente a partir daí a gente começa a pensar em questões de acessibilidade. Ou seja, será que todos os seres humanos possuem acesso a essas novas tecnologias de tratamento, como a gente viu anteriormente? Quem é considerado ser humano, E quem são, Será que esses portadores de doenças raras, eles são considerados seres humanos? E a partir daí, a gente vai ver uma fala da professora Maria Fernanda justamente sobre isso. Então, pessoal, pode rodar o vídeo. O que é que a gente entende, por ser humano? Mas mais do que isso, quem é que a gente considera ser humano? No fundo, quem é que tem direito a acessar os novos tratamentos possibilitados pela medicina, Quem é que tem direito de acessar essas novas tecnologias que trazem conforto e qualidade de vida? É isso que a gente está se perguntando, Porque se a ONU está colocando para a gente que a bioética ela precisa ser sempre amparada pelos direitos humanos, a gente precisa dar um passo atrás e pensar antes, mas quem é que a gente considera realmente como seres humanos? Por quê? Houve situações, há momentos na vida em que as pessoas se veem reduzidas à sua nudez humana. Então, em que as pessoas não têm mais direito a ter um nome, como, por exemplo, quando internadas num campo de extermínio, elas viram números, Ou quando as pessoas são... os refugiados, por exemplo, que às vezes não têm direito a adentrar um outro território para reconstruir a sua vida, e daí eles viram meros corpos boiando no mar, não tem nome, não tem história, não tem roupa, não tem título, não tem honra, não tem prestígio, não tem trabalho, não tem nada. São situações em que os indivíduos se veem despidos de qualquer outro atributo que não seja o de ser humano. E quando as pessoas se veem nessas situações, daí vocês aí vão pensar com vocês situações que vocês conhecem em que isso acontece. Quando as pessoas se veem na sua nudez humana, elas são só seres humanos, elas não são a professora Maria Fernanda, elas não são o professor José, que tem esse título, que tem essa casa, não, elas são meramente seres humanos. Como é que a gente lida com essa nudez? Como é que quando a gente olha para essa nudez, a gente enxerga que ali há, mais do que nada, um ser humano? E, além disso, um ser humano despido, despojado de seus outros atributos sociais? Então, olha só, A gente viu essa fala importante da professora Maria Fernanda, e aí justamente eu vou chamar agora o nosso momento da interação. Antes de mais nada, avaliem a nossa aula, que é sempre super importante, para que a gente possa digerir um pouco mais essas palavras. Então, pode rodar o momento da interação.